Ok, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Esta é mais uma live da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com o título 14º Salário, uma questão de justiça em tempos de pandemia. Hoje nós teremos a presidência dos trabalhos, com o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e convidados ilustres, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado tributarista pela EBRAD, certificado em contratos pelo Harvard, Felipe Nunes Fonseca de Brito, influenciador digital, Milton José de Souza, o Dantunes, jornalista, Clodoaldo B. Nery Júnior, diretor executivo da ANADIPS. Com vocês, com a palavra, o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde a todos, satisfação enorme estar com vocês, doutor Sandro, doutor Milton, doutor Felipe, doutor Clodoaldo, todos conhecedores do tema com profundidade, já foram todos apresentados. Eu vou fazer, como sempre fiz na Comissão de Direitos Humanos, já que essa é uma live da Comissão de Direitos Humanos, virtual, né? Porque está todo mundo nas residências das suas casas trabalhando, eu faço aqui da minha residência no Rio Grande do Sul. Apenas introduzir o tema. Estamos num momento muito difícil, vocês todos acompanham, né? A situação do Brasil no campo econômico, social, político e a pandemia. A pandemia está aí, esse período todo, o país está numa crise gravíssima, já havia com crise antes da pandemia, o desemprego, a informalidade, a subutilização da mão de obra batem recordes, mais de 60 milhões de pessoas precisam urgentemente e que se mantenha o auxílio emergencial. Eu sempre digo que, no mínimo, no Brasil, 100 milhões de pessoas precisariam usar o auxílio emergencial pelo número de pessoas que se apresentaram, e se botarmos aí o quê? Um dependente só, estaríamos passando muito mais de 100 milhões de pessoas. Com o fim do auxílio, como está previsto esse mês, as pessoas já estão desesperadas, não conseguem emprego e não terão mais o auxílio. Por isso, eu já entendo que o Congresso devia manter o auxílio pelo menos por mais 6 meses, e não de 300, mas sim de 600 reais. Todas essas pessoas, quando sentem e se apertam naturalmente, recorrem à família, e muitas vezes sobra para o pai, o avô, mãe, que é aposentado e pensionista. Essa é a realidade do nosso país nesse momento. Um momento muito duro, né? Temos aí no mundo milhões de pessoas que já perderam a vida. A realidade no Brasil é muito, muito triste. Eu estou aqui abreviando o que me deu, os que os assessores me deram como documento, para dar para que vocês possam falar com mais tempo. E vou entrar diretamente, vou sair da conjuntura e vamos falar do 14º salário. Poderia citar vários outros auxílios, outros segmentos, mas quero, nesse momento, vamos nós aprofundar aqui o debate do 14º salário. Poderíamos falar aqui do renda mínima, o auxílio de emergência, tudo que fizemos no Pronamp, pequeno, médio, setor cultural, todos os idosos, todos os setores que foram, de uma forma ou de outra, as casas de idosos, né? Algum tipo de ajuda. Mas os aposentados e pensionistas não receberam nenhuma ajuda. Eu sempre digo que essa é uma iniciativa popular apresentada na CDH pela SUG número 23, onde o primeiro signatário da SUG é o doutor Sandro, e depois os senhores todos assinaram, né? Pelo que eu sei, mas o doutor Sandro é o primeiro signatário desta SUG. E aí, doutor Sandro, tu sabe que pegou tanto essa onda no Brasil que alguns tentam até jogar nós um contra o outro, dizendo que um quer ser mais pai da criança que o outro. Eu digo que vocês estão totalmente errados, que ninguém quer ser pai da criança. Para nós pode ser até o presidente da República, se quiser. Mande uma medida provisória e ele vive o pai da criança. Mas garanta, né, o 14º para o aposentado. Então, isso é uma bobagem bem grande, não, só estou fazendo uma introdução, que não nos interessa que nós todos queremos a aprovação do 14º salário, né? Tive que transformar no projeto de lei, que a comissão não está votando, e antes disso, conversamos com os senhores, doutor Sandro, e vocês todos são testemunha,
que concordaram, e lá na justificativa eu disse de onde que veio o açougue, veio de São Paulo, enfim, da origem do trabalho dos senhores aí. Pedimos via bancada a urgência, requerimento, mas a matéria não foi pautada. Todos nós sabemos a importância da aprovação do 14º, o universo de pessoas que vai beneficiar, que se gaste lá 42, 45 bilhões, mas é 45 bilhões que não é nem gasto, é investimento na população e na própria economia, né? Teríamos 45 milhões de reais rodando internamente, que é o dinheiro diretamente na veia. O aposentado recebe e tem que gastar, né? Até pelo momento que eles vivem. Com certeza, ia impactar positivamente em toda a economia. Nós sabemos aqui, eu vou concluir a minha introdução rápida, eu tenho dito a verdade para aquelas milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, chegam a vocês e chegam a mim também, porque é uma onda positiva em matéria de mobilização. Hoje de manhã mesmo eu estava numa live e toda hora entrava ali naquele cenário que vem as perguntas, né? Senador, como é que está? Confiamos em vocês, mas como é que está? Nos explique, né? E eu disse que expliquei um pouco lá, mas que aprofundaríamos, recomendei que eles entrassem nesse horário aqui, que nós íamos aprofundar a questão. Mas lá eu já dizia, temos que ser claros e transparentes. Nós temos o que de Congresso? O Congresso praticamente termina dia 18. Uma semana que vem, e acabou. Então, nós acreditar que vai votar Câmara e Senado numa semana é praticamente impossível. Não que não desse para aprovar. Já teve PEC, que é proposta de emenda constitucional, que é fórum privilegiado, como a gente fala, que foi votado numa noite em 2 turnos. Numa casa e na outra casa, numa noite em 2 turnos. Então, se houvesse vontade política, perguntaram de manhã para mim. Mas a culpa, então, é de quem? Digo, olha, a responsabilidade de não ter sido aprovada é de todos. Eu podia dizer, como um parlamentar de oposição, que é do Executivo. Sim, mas o Congresso também não votou. Câmara não votou, o Senado não votou. O Executivo não encaminhou a medida provisória. Então, a responsabilidade é de todos. Muita gente mostrando, muitos deputados, muitos senadores mostrando vontade para que o 14º seja aprovado, mas, infelizmente, o Congresso não votou e o presidente, que poderia também encaminhar via uma medida provisória, também não fez. Então, a responsabilidade, eu digo que é coletiva. Porque quando a gente vota, todo mundo quer capitalizar o resultado do que foi votado. Mas quando não vota, todo mundo tira o corpo fora. Não é bem assim. Tanto a Câmara, como o Senado, como o Executivo são responsáveis. Como a gente fala, você é responsável por aqueles que você cativa, né? E eu digo às vezes, e você é responsável também, está aí a pandemia, se você não quiser se vacinar, você é responsável por aqueles que você contamina. Estou usando aqui para fazer um chamamento, já que todo mundo tem que se vacinar. Se você não se vacinar, você será responsável por aqueles que morreram devido à contaminação que pegou com você. Nesse caso é a mesma coisa. Se nós não conseguimos votar, todos são responsáveis, e claro, eu não jogo a toalha, e tem ainda uma MP lá, se não me engano, a 1006, né? Tem uma MP que está no Congresso, tem uma emenda colocada, poderia ser por ali também, aprova essa MP, e a MP, sim, uma vez aprovada, já está lá, pode ir para o Senado em tempo de votarmos até na mesma noite, se for o caso, no mesmo dia, se quisessem, se quiserem. Se não quiserem, não adianta. Mas mesmo que não, para mim, complementar o meu ponto de vista, nem que não seja votada até a semana que vem. Eu não jogaria a bandeira, como eu acho que nós aqui não jogaremos, não abriremos mão dessa bandeira tão positiva, né, que é a bandeira dos aposentados e pensionistas e idosos, porque essa pandemia, por tudo que eu falei rapidamente aqui, e a crise, ela vai aumentar mais o ano que vem, pode crer. Vamos ter aí campanha pela carestia, contra a miséria, vai ter campanhas por alimentos. Então, mais do que nunca, nós temos que manter a possibilidade, oxalá, se não aprovar agora, que aprove, então, no início do ano que vem. Mas a palavra agora está com vocês. Eu fiz um resumão de tudo um pouco aqui. Eu vou começar de imediato com o doutor Sandro, que foi o primeiro signatário dessa SUG, que veio para a minha comissão. Eu avoquei a relatoria e está em debate no Congresso.
Senador, primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar novamente com o senhor e com esses grandes guerreiros que estão aqui conosco. Senador, essa ideia nasceu do povo, vendo a necessidade do próprio povo. E a coisa tomou uma proporção, cresceu, devido ao fato que é uma coisa justa. Como o próprio nome, o título diz dessa reunião da CDH, uma questão de justiça. E a gente trabalhou essa pauta durante meses e continua trabalhando. O povo ele tem que começar a entender o seguinte: a mobilização do povo é necessária para que as pautas sejam aprovadas. A gente sabe como funciona aqui e começou a entender mais agora. O senador está conosco o tempo todo ligando, sabe que a gente está aqui em Brasília, está dando as coordenadas da gente mobilizar. Como o próprio senador disse, sim, realmente apareceram aproveitadores, apareceram pessoas mal intencionadas, querendo até colocar um contra o outro. A gente está por um único objetivo, pelo povo. Aqui não importa se o projeto é de A, de B, de C, importa que saia. Como foi dito, ninguém aqui nunca tentou e não tenta vender falsas ilusões para ninguém. Mas a gente vende trabalho duro em prol do povo. O senador foi o primeiro a abraçar a pauta de um povo esquecido, de um povo que não tinha voz no Senado. Uma andorinha não faz verão. Essa é uma frase que tem todo sentido. O senador sempre lutou em prol das causas dos aposentados. A gente já fez reuniões também com o deputado de São Paulo, me fugiu o nome dele agora, o Arnaldo Faria de Sá. O Arnaldo Faria, uma pessoa incrível. Grande defensor dos aposentados. Sim. Quem perdeu foi o Congresso dele não ter sido reeleito. Exatamente. E a sociedade brasileira, claro. Exato. E o nosso foco aqui é mostrar que dá para fazer a diferença se o povo estiver unido. Então, essas pessoas que vêm tentar nos desestimular é que já se acomodaram com a dificuldade. A gente não pode se acomodar. A gente ainda está aqui, em Brasília, sob a coordenação do senador Paulo Paim também. Aqui, o que acontece por detrás dos bastidores, vocês não conhecem. Mas o senador do Rio Grande do Sul está recluso devido a essa crise sanitária que se instalou. Está falando, doutor Sandro, conversa com fulano. Doutor Sandro, a gente está sendo alonga-manos aqui dessa, vamos dizer assim, dessa mobilização que a gente não viu precedentes ainda. É o povo unido com o Congresso, unido com as entidades, em prol de uma classe que não tinha voz. Então, para quem não acredita, deixando bem claro, o que a gente está fazendo aqui é que a gente vai lutar até o final. Enquanto tiver uma fagulha de esperança, a gente vai trabalhar em prol disso. O senador narrou e narrou muito bem. Não importa quem vai dar, o importante é que dê. Hoje, nós temos o PL 3657, que nasceu oriundo da nossa ideia legislativa, o senador abraçou. É possível ainda? É fácil? Não, de forma alguma. Teria que ter a palavra que o senador usou, boa vontade. Daria sim, para pautar, votar no Senado, votar na Câmara e o presidente sancionar. Como ele próprio disse, em uma noite dá para fazer. Essa semana a gente teve a votação do projeto Casa Verde e Amarela, foi em tempo recorde, foi rápido. Dá tempo. Falta boa vontade. E a boa vontade nós, do povo, temos que demonstrar. Temos também até outros projetos na Câmara dos Deputados. Se quisesse, também dava. Como o senador disse, não importa de quem vem, o importante é que saia. Mas nós temos também um ponto crucial. A MP 1006, que temos a emenda 48 lá dentro, também dá para ser votada. E ainda temos também a possibilidade que o próprio chefe do Executivo, o presidente da República, edite uma medida provisória com fins específicos para isso. É possível? É. É fácil? Não. Mas é mentira que pode? Não, não é mentira, não. Falta boa vontade. E é isso que a gente tem que mostrar. Quem é soberano é o povo. O povo tem que determinar que as suas pautas têm que ser ouvidas. Então, esses 5 que estão aqui estão lutando em prol de vocês. A gente sabe da dificuldade. Às vezes a gente é até hostilizado por essa luta, mas tudo que é diferente, que é novo, incomoda. Tudo que é
uma pauta em prol do povo, onde senadores, deputados estão se unindo, entidades se unindo, realmente sem nenhum interesse lobista, sem nenhum interesse de grandes corporações, mas sim pelo povo, incomoda e causa estranheza, porque é uma causa justa. Então, o que eu quero dizer para vocês, encerrando a minha fala aqui primeiro, não é fácil, mas é possível. Segundo, não precisamos parar se não der agora. Mesmo que não saia agora, a gente vai continuar a mobilização, porque é justo. Uma coisa eu vou dizer e vou repetir. Seus problemas financeiros, a sua necessidade de se unir pelo povo como soberano, não termine em 31 de dezembro. Seus problemas vão continuar lá e vocês precisam continuar na batalha. Então, não desista. É a segunda coisa que eu digo. E a terceira coisa que eu digo. Podemos dizer que já somos vitoriosos. Essa união, essa reunião aqui na CDH é sem precedentes. Nessa mobilização gigantesca. É lógico que essa instituição é uma instituição muito renomada e tem grande força, mas aqui a gente está lutando em prol do aposentado por uma pauta que começou lá atrás, nascida do povo, isso aqui, e com uma mobilização popular que nunca se viu, uma média de 5 milhões de visualizações por dia. É o povo mobilizado de uma forma sem precedentes. Então, nós já podemos nos considerar vitoriosos, porque a palavra que nós ganhamos é união. Essa palavra não há quem quebre. Obrigado, senador. Muito bom, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado, especialista também na área de Previdência, e que foi um dos que primeiro fez contato comigo, falando dessa proposta de SUG, e eu acabei relatando no Congresso, dando parecer favorável, mas infelizmente não foi votado. E transformamos, repito, aqui no projeto de lei, combinado com toda essa equipe que está aqui. De imediato, o doutor Clodoaldo Neri Júnior, diretor executivo da ANADIPS. Senador Paulo Paim, é sempre uma honra poder participar, né, de diálogos com o senhor aqui na CDH, que certamente está em boas mãos. A CDH é uma comissão muito importante e foi muitíssimo importante para debates importantes em relação à reforma da Previdência. Foi através da CDH que o senador Paulo Paim abriu o espaço da TV Senado para que a gente pudesse, as entidades pudessem ter contraponto que não conseguia obter na mídia. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso reconhecimento do seu trabalho e da sua dedicação a essa causa, a causa dos aposentados. A ANADIPS, ela vem, mais uma vez, aqui, a CDH, de forma institucional, para fazer a defesa dos interesses dos aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, dos idosos desse país. E trazer os nossos cumprimentos também ao doutor Sandro, que é o autor da ideia legislativa, que foi acolhido por Vossa Excelência, que prontamente, sem burocracia, atendeu esse pedido da população, convertendo a SUG no PL, que trata do 14º salário emergencial. Quero cumprimentar também o Milton Dantunes, que é um jornalista que eu conheci nesse grupo, da Paraíba. Quero também cumprimentar o Felipe Brito, que é um amigo lá do Rio de Janeiro, que se encampou, né, encampou essa luta. Todos se deram as mãos para fazer essa defesa. Quando a gente fala de idosos, a gente fala de aposentados, a gente tem que contextualizar o cenário em que nós nos encontramos. E levar isso para a questão econômica e levar isso também para a questão política, porque economia e políticas, elas estão entrelaçadas. Existe um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que a morte de idosos na pandemia, ela pode provocar uma queda média de 20% na renda dos domicílios no Brasil. Ora, uma queda de 20% na renda dos domicílios no Brasil, isso tem um impacto direto na economia em forma de recessão econômica. Então, isso é um ponto importante, é um estudo do IPEA que sinaliza isso. Essas mortes que já aconteceram,
elas representam 20% em média de queda da renda dos domicílios no Brasil. Isso é um ponto. Dados oficiais do IPEA. Em alguns casos, no entanto, essa perda ela pode chegar a 100%, já que o idoso ele era o único provedor da família. Então, existem casos que o único provedor do domicílio é o idoso. E quando ele morre, extingue-se, porque ele não tem, no momento, uma companheira para deixar a pensão, ou ele não tem filhos menores de 18 anos ou inválidos. Então, isso é um dado importante que tem que ser levado em consideração. Então, parte desses domicílios vão ficar sem renda realmente. Tá? Segundo um estudo que foi feito pelo IPEA, 74% das mortes de Covid, elas são de pessoas idosas. 74% das mortes decorrentes da Covid-19 são vidas de pessoas idosas. Então, é preciso vir aqui dizer, em alto e bom tom, que a vida de pessoas idosas importam. Importam para todos nós, enquanto pessoas que temos os nossos entes que amamos, né, nossos pais, nossos tios, nossos avós, importa para a sociedade como um todo. Além disso, convém destacar que 35% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um idoso. Pelo menos um idoso. E 18,1% eles são os únicos provedores da renda da família. Nesse grupo em específico, são 24 milhões de pessoas. 24 milhões de pessoas. Com apenas uma renda, que é apenas a renda do idoso. É muita coisa, isso tem um significado muito grande para a economia do país. E hoje, nós temos uma triste notícia, que o Brasil ele vai alcançar a marca de 180 mil mortos por Covid-19. São 180 mil vidas que foram ceifadas, e de acordo com esses estudos do IPEA, por uma projeção de conta simples, nós podemos dizer que são 133 mil vidas de idosos que foram ceifadas por essa Covid-19. Então, olha o impacto da Covid-19 na vida desse segmento da população. Por isso que eu digo que vida de pessoas idosas importam, né? E nós precisamos dar uma atenção para esse segmento da população. É preciso dizer, nesse espaço democrático, que o 14º é uma questão de justiça. Por quê? Foi o primeiro auxílio emergencial que foi feito pelo governo. O Felipe Brito sempre fala isso nas lives dele. O primeiro auxílio emergencial que o governo fez foi antecipar o 13º salário. Isso é tão verdade porque o governo precisava injetar dinheiro na economia, né? Os comércios estavam fechando, o mercado do setor de serviço fechando, e você precisava garantir essa injeção de recursos na economia. E foi feito por onde? Através dos aposentados por meio da antecipação do 13º, que vai fazer falta agora no final de ano. Nós vamos ter sérios problemas aí na economia também, principalmente dos pequenos negócios. É aquela ceia de Natal, é aquele presente que vai ser dado para o neto, que já não vai ter, né? São aquelas despesas extraordinárias de final de ano que não vai ter, porque não vai ter o 13º salário. Então, é preciso também contextualizar que essa reforma da Previdência que foi aprovada, ela está se revelando extremamente maléfica, agora, nesse exato momento. Porque desses que faleceram, 58% dessas vidas idosas são de homens. Então, as pensionistas, elas vão receber praticamente a metade do valor da pensão a que tem direito. Então, isso vai provocar uma queda na renda da família, do grupo familiar. Isso é o quê? Reforma da Previdência. Isso é o quê? O retrocesso que foi colocado aí, foi aprovado por esse Congresso e por este governo. Né? Então, nós registramos isso e é importante que a população saiba disso. É importante levar essa informação. Tá? Arredondando, de cada
10 idosos que morrem, 6 são homens. Então, as mulheres estão sendo duplamente prejudicadas pela perda do seu companheiro de vida, do seu marido, e sendo prejudicada na queda da renda da família, porque o aluguel está lá para pagar, a conta de luz está lá para pagar, a luz, a água, né, todas as despesas, mas a pensionista, ela só vai receber praticamente a metade do valor da pensão do seu cônjuge, que ela perdeu para a Covid-19. Então, o 14º salário é uma questão de justiça, e eu quero dizer que o Congresso Nacional aprovou a PEC 10. A PEC 10, ela trata do orçamento de guerra. Para que serve um orçamento de guerra? Se nós estamos numa situação de anormalidade. É justamente para isso. É para socorrer o povo, e não para socorrer banco. Então, nesse momento, nós precisamos socorrer o povo. E existe um orçamento de guerra, o Congresso autorizou justamente para flexibilizar a questão do teto de gastos. Então, o Estado, o governo, ele pode, sim, conceder o 14º salário. Existe essa possibilidade. E o senador Paim foi muito feliz ao dizer que isso não é uma questão disso ser um projeto do Paim, disso ser um projeto do Bolsonaro, disso ser um projeto do Sandro, disso ser um projeto de... Não, isso é um projeto de povo. E isso tem que ficar claro, isso é projeto de povo. E se houver vontade política, eles votam. Eles votam em urgência no Senado e na Câmara dos Deputados. Porque quando foi para mexer lá naquele projeto da medida de combate à corrupção, eles votaram até de madrugada para desconfigurar todo o projeto de combate à corrupção. Então, quando tem vontade, eles fazem, tá certo? E, evidentemente, é óbvio que se o presidente da República quiser, ele edita a medida provisória. Edita a medida provisória que ela passa a ter eficácia, na semana seguinte o INSS está pagando. Então, nós precisamos, sim, de mobilização, precisamos pressionar e dizer que vidas idosas importam. Tá certo, gente? Era essa minha mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Muito bem, meu comandante, meu companheiro de longa jornada aí, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, em debates que fizemos da Previdência, por exemplo, né? E da própria reforma trabalhista. Doutor Clodoaldo Negri Júnior, diretor executivo da ADIPS, e faz uma análise conjuntural econômica, muito bem formulada, senão que as pessoas têm que entender que quem vem falar aqui se prepara, não pense que eles vêm sem dados, com números, com subsídio para fazer um bom debate. Eu diria até, se tem alguma dúvida, vamos fazer um debate no plenário do Senado, da Câmara, sobre esse tema. Eu tenho certeza que a gente faz um debate qualificado e convence os parlamentares a matéria ser apreciada. Vamos lá, de imediato, para o doutor Felipe Nunes Fonseca de Brito, influenciador digital. Microfone. Tem que abrir o seu microfone. Por conta do fone. Saudar os amigos. A questão de justiça. Eu venho falando isso, né? Ele vem acompanhando, os meus amigos aqui vêm acompanhando, que não foi o governo que ajudou os aposentados. O aposentado que ajudou o governo a fomentar a economia. Então, é questão de justiça o governo liberar o 14º salário, que venha por medida provisória. Como bem disse o senador, acho que foi na primeira vez que fizemos live, não quero ser o pai da criança, eu quero que seja aprovado. Então, gente, nós estamos vendo aqui, estamos tendo dificuldade para chegar no presidente da República, nós estamos batendo de porta em porta no Senado, na Câmara, nos líderes, não estão nos atendendo, a maioria não estão nos atendendo. Eu quero fazer um apelo aqui ao presidente da República, que o senhor edite uma medida provisória, vamos socorrer os aposentados. Gente, eu não consigo entender, o chefe dessa nação, ele não está sabendo do 14º, eu tenho certeza que sim, chegou até ele sim, ou ele é tão blindado assim,
Porque os líderes sabem. Nós vamos ter uma reunião no dia 21 com a ministra Damares. Nós precisamos. Fomos até o Onyx, fomos até o ministro Ramos. Por que não chegou até o presidente? É questão de justiça. Eu faço um apelo aqui nessa live. Senhor presidente, tenha sensibilidade com os idosos. O país que esquece dos idosos eu digo que estão mudando a ordem do processo. Na minha época, quando eu era mais novo, primeiro os idosos, depois as crianças. Eu tenho dito que nós falamos muito em fomentar a economia, girar a roda da economia. E eu venho lembrando que o aposentado ele está fora da engrenagem. Porque o recurso ele tem que chegar primeiro no aposentado. Por que chegar primeiro no aposentado? É ele que não tem que ir trabalhar. E o que eu vejo hoje, empurrando a carrocinha na rua de cachorro-quente para complementar a renda, é o aposentado. Ele está indo complementar a renda. Olha, ele que é a maior faixa de risco. Então, eu digo, o que eu digo? O dinheiro chega primeiro no aposentado, para o aposentado ir para o mercado, ir para o comércio comprar, para fomentar a economia, para o comércio contratar os jovens. Então, eu acredito sim que é uma questão de justiça, porque vou falar mais uma vez e falo quantas vezes tiver que ser falado aqui, tiver que gritar em frente o palácio, fazer o que for, pedir humildemente, caridosamente, como diz o senador, senhor presidente, mudar a ordem do processo, você precisa ajudar o aposentado, fomentar a economia, sim, precisa colocar o aposentado na engrenagem, ele está fora da engrenagem, precisa chegar esse recurso primeiro no aposentado, para o aposentado ir para o comércio e esse dinheiro depois chegar aos jovens. Não sou contra o auxílio emergencial, foi uma medida muito assertiva desse governo, mas esqueceram dos aposentados, das pensionistas. Bem dito, o Nery disse aqui, e eu falo muito no meu canal, que o servidor público, ele faz o concurso público, estuda, passa, para ter uma estabilidade. O aposentado, ele paga quem for autônomo, paga a sua autonomia, ou paga sua previdência, para se aposentar. Quando contribui para se aposentar. A pensionista, não. Ela foi contemplada com um benefício com a perda do seu ente querido, o provedor. Na última live que eu fiz, eu não consegui terminar, porque teve um comentário que a pensionista falou que daria tudo, daria o benefício dela de volta, mas ela queria o amor da vida dela, o pai dos filhos dela, e ele se foi. Então, nessa pandemia, ela vem testar o nosso caráter, o nosso amor. Eu estou longe da minha família e pretendo ficar em Brasília para poder lutar por os aposentados, pensionistas. Eu só queria agradecer, senador, para o senhor estar tantos anos aí por essa causa, muitas vezes gritando sozinho dentro daquele Senado, e nós estamos aqui. O senhor não está mais sozinho. Vou mudar minha vida com o apoio do Nery também, que está sempre junto com a gente. Mas é questão de justiça, cara. Questão de justiça. Senhor presidente, ouve a gente, cara. A gente não está aqui querendo aparecer, não. É só isso, gente. Obrigado. Um abraço forte, Felipe Nunes Fonseca de Brito, que tem um trabalho belíssimo nessa área, trabalha muito no campo digital, e às vezes, quando um cidadão se emociona, como você se emocionou agora, tem alguns que não entendem porque eles não conhecem as causas que nós todos defendemos. O que você aqui relatou foi fatos reais do dia a dia, que eu sei que emocionou não somente a nós aqui, como aqueles que estamos assistindo nesse momento.
Vamos em frente, Felipe, estamos juntos. É como eu digo, me permitam, Felipe, devido a você, eu ia dizer essa frase no encerramento, eu vou dizer agora, Felipe, pela tua emoção. Eu digo o seguinte: as causas que defendemos são símbolos daqueles que fazem o bem sem olhar a quem. Eu creio que elas nunca serão derrotadas, estarão sempre na nossa alma e nos nossos corações. Então, Felipe, fique firme com essa convicção. Aconteça o que acontecer, eles não vão nos derrotar, porque essas causas estarão sempre vivas no coração, na mente e na alma daqueles que fazem o bem sem olhar a quem. Se não aprovar esse ano, vamos pelear para aprovar o ano que vem. Um abraço, Felipe. Parabéns. Eu passo a palavra agora ao Dr. Milton José de Souza, mais conhecido como Dan Tunes, que é jornalista. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. Antes da minha palavra, eu queria dar a palavra para o Sandro. O Sandro está querendo passar uma informação. Logo em seguida, eu entro com a minha parte. Sandro, por favor. Senador, tudo bem? Olha, o Nery pediu para mim passar alguns dados aqui que a gente havia esquecido, que é importante de passar nesse momento. Um questionamento que é feito em grande e larga escala, e que é o argumento do governo para não editar uma medida provisória. Eu tive até ontem uma sadia discussão com o Barros, né, o líder do governo, é que não tem dinheiro para pagar. Então, só 3 pontos que a gente quer deixar aqui, claro. O primeiro ponto é, nós temos um orçamento de guerra que autoriza, nesse ano, extrapolar o teto de gastos. Então, o argumento de que não pode passar de um certo valor, esse cai por terra com orçamento de teto de gastos. Segunda questão, ontem a gente teve uma reunião muito saudosa, anteontem, na verdade, com o Everton Rocha, que foi informalmente nomeado relator do 14º. E a gente teve uma reunião onde ele passou o seguinte: Sandro, nesse exato momento está cotado para entrar em pauta a PL 137, que ela resgata fundos não utilizados e vai liberar 170 bilhões de reais para combate à pandemia. Não necessariamente na área de saúde, mas para combater a pandemia. Os recursos para a área de saúde já foram devidamente liberados. Esses são para ações de combate à pandemia. Então, são 170 bilhões. Lembrando que a gente não vai passar de 40 a 45 bi para pagar o 14º. E esse dinheiro vai entrar na economia, é uma salvaguarda, sim. Outro argumento que temos de recursos é que o Tribunal de Contas da União apurou 42 bilhões pagos indevidamente através do auxílio emergencial. Com esse pagamento, o governo, ao efetuá-lo, ele gerou um ativo, porque ele tem esse dinheiro para receber de volta. E nessa contrabalança de pagamento e receitas e despesas, a gente tem agora uma receita nova, que são esses ativos desse dinheiro pago indevidamente. Aí o argumento que foi utilizado até por alguma ala do governo, senador, foi de que esse dinheiro é muito difícil de resgatar. Mas eu vou dizer que não é. Quem pegou esse dinheiro são militares, servidores e candidatos. Essa é a grande massa que teve esse dinheiro utilizado de forma indevida. Servidores, militares também, é fácil realizar um desconto em folha e resgatar o dinheiro. Muito simples. Mas não só isso. O governo, juntamente com o Congresso, tem a possibilidade de editar uma lei de anistia condicionada. Isso é rápido. Por quê? Porque esse servidor que pegou esse dinheiro, senador, ele vai responder por estelionato, falsidade ideológica, dentre outros crimes. Imagina, na condição de governo, eu chegar até esse servidor que vai perder o cargo, porque ele vai responder por um PAD também, que vai perder o cargo, eu chegar até ele e dizer, olha, eu vou te dar uma anistia, desde que você devolva o dinheiro, mais uma multa, vamos dizer que ele pegou R$ 1.800 de auxílio emergencial indevidamente. Se você devolver R$ 1.800, mais uma multa de R$ 1.000, R$ 2.800,
até dezembro desse ano, você está perdoado de todos os crimes. Eu garanto para o senhor que 100% do valor será devolvido. Então, falta de recursos, impossível de usar como argumento. Então, é só esse dado técnico. Enquanto a gente estava conversando, o Nery Júnior pediu para me falar aqui, tá? Dinheiro tem várias fontes de recurso, tem várias pessoas empenhadas que mostram as fontes, basta boa vontade. Milton Antunes, obrigado pela... Bem, o Sandro, que traz mais essa contribuição junto com o Nery sobre as fontes de recursos. Vamos de imediato agora para o jornalista Milton José de Souza. Mais uma vez, boa tarde a todos. Senador, como nós já obtivemos de forma técnica, né, as colocações do Nery, as colocações do Sandro agora, eu quero apenas dar um pouco mais da visibilidade, digamos que humana da coisa, e da possibilidade de concretização do 14º salário para essas 35 milhões de pessoas diretamente, né? Se formos falar indiretamente, a gente pode quase que dobrar isso. Eu quero chamar a atenção de todos para a unidade de pessoas, a união de pessoas, que essa atmosfera que foi arregimentada e que hoje nos cerca acerca do assunto 14º salário. Nós viemos, cada um, né, do seu estado. Eu vim especificamente da Paraíba, João Pessoa, o Sandro do interior de São Paulo, o Felipe Brito lá do Rio de Janeiro, representando essas 35 milhões de pessoas e todo esse trabalho que nós, juntamente com o Nery e com tantas outras pessoas, em especial com o senhor, que se encontra aqui também, dando essa visibilidade para essas pessoas, que nós sabemos que, culturalmente, o Brasil tem uma tendência, sim, infelizmente, a não valorizar os nossos idosos de modo em geral. E eu acredito, senador, que hoje a nossa luta, ao longo desses 8 meses de pandemia, quase 9 meses, eu até tenho dito que isso é o tempo de uma gestação, e o que nós queremos, após essa gestação, é que possa nascer uma criança e que ela venha ser a alegria dessas milhões de pessoas. E, através disso, eu entendo hoje que o nosso trabalho em volta do que seria chamado hoje de 14º salário, nos traz, na verdade, um conjunto de situações muito mais abrangentes do que apenas o salário específico que cada um pode receber diante desse momento de tanta necessidade, de tanta sensibilidade. Nós estamos trazendo a renovação da esperança a essas pessoas de que fazer política pública é possível em benefício de tantas pessoas. De trazer a lembrança para os nossos políticos, porque eu não tenho cargo político, eu não fui eleito pelo povo para representá-lo, mas eu tenho a obrigação, como cidadão brasileiro, de representar as pessoas menos favorecidas, sim. Então, eu acredito que nós estamos alcançando muito mais do que uma possibilidade, ainda em 2020, ou seja, em 2021, de um 14º salário. Nós estamos alcançando, na verdade, senador, e aí eu chamo a atenção de todos que estão nos vendo nesse momento, e em especial do nosso presidente, de toda aquela equipe que o cerca, que, de fato, nós estamos trazendo para as pessoas a possibilidade de voltarmos a acreditar na política desse país como ela deveria ser, onde cada um faz o que precisa ser feito para melhorar a vida do seu próximo. Muito bem. Os cumprimentos ao jornalista Milton, mais conhecido como D'Antunes, né? O nome dele é Milton José de Souza, D'Antunes, que fala também com coração, com alma, com sentimento, da importância de assegurarmos o 14º salário para os nossos idosos. E claro que o pessoal também entra aqui também pelo meu celular, pela chamada, falando do BPC, falando do 13º para o Bolsa Família, são todas bandeiras corretas, né? Que poderíamos resolver passo a passo. Essa está na boca, como é que chama? Na boca do túnel, né? A bola está ali no pênalti, só basta a boa vontade de quem detém a caneta na mão de orientar a sua base para votar, ou mesmo uma medida provisória, e seria assegurado o 14º ainda esse ano, o mais tardar no início do ano que vem. Então, vamos agora, nesse momento, depois da fala do Milton, para a nossa segunda rodada. A segunda rodada, eu começo com o Clodoaldo Nery, por favor.
Rodoaldo Nery, segunda rodada, começa com você, e já tem que entrar nas suas considerações finais. 5 minutos, e aí se passar um pouco cada um, claro que não é problema. E podemos, no final, ir para os encaminhamentos que entendermos necessário e que a Comissão de Direitos Humanos possa encaminhar. Perfeitamente, senador. Bom, como falei anteriormente, 65,3 milhões de domicílios possuem idosos no Brasil. 63 milhões dos domicílios possuem idosos no Brasil. Se você tem um idoso, ele pode ter um cônjuge, ele pode ter um filho que mora com ele, né? Só aí já dá mais da metade do povo brasileiro. Só aí já dá mais da metade do povo brasileiro. É um idoso, basta ele ter mais um na casa dele, né? Então, é preciso ter essa visão do que representa esse segmento, o peso desse segmento, o peso político desse segmento, né? E o peso desse segmento para a economia. Economia e política, elas estão entrelaçadas. Então, nós precisamos dizer, eu reitero, que vida de pessoas idosas importa. E o 14º é uma questão de justiça. A fonte está aí, é uma questão de vontade. O Congresso deu um cheque em branco aí, que foi o orçamento de guerra, que fura teto de gastos, que o governo tem que estar se preocupando com déficit, com regra de ouro. O 14º é uma questão de justiça. O cheque está lá. Então, o que é que o presidente tem que fazer? Assinar o cheque. Como é que ele assina o cheque? Ele dita uma medida provisória. É uma questão de vontade e sensibilidade. Com relação ao Senado e com relação à Câmara, isso depende, evidentemente, dos congressistas. Os donos de pauta devem dar prioridade para isso, né? Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, eles devem, os dois, se quiserem, numa conversinha assim de tomar café de tete a tete, eles podem decidir pautar isso em regime de urgência e colocar em votação. Eu quero destacar também que, com relação à renda dos idosos, os domicílios onde a renda do idoso é maior de 50% da renda familiar, 60% dos domicílios. Em 60% dos domicílios, a renda do idoso, ela corresponde a mais da metade da renda da família. Esse é um dado que eu extraí do estudo do IPEA, tá? Os domicílios onde a renda do idoso é maior de 50% da renda familiar é em 60% dos domicílios, a nível de Brasil. Então, quero destacar ainda que o Brasil está passando por um envelhecimento populacional importante. A população está envelhecendo e o governo ele não se preparou para isso. Nós não temos hospitais para atender os idosos. Durante a crise da pandemia, se tivesse um idoso em idade avançada e uma pessoa mais jovem, a prioridade era para a pessoa mais jovem. Os médicos na Itália estavam fazendo isso lá na Itália, né? E chegaram a cogitar fazer aqui também no Brasil, caso houvesse uma crise que explodisse o sistema de saúde e levasse a um colapso do atendimento do sistema de saúde. Então, nós precisamos lutar para reconhecer a importância dos idosos para o povo brasileiro, para o país, para essa nação. Dizer que essas vidas importam. E o que precisa é ter sensibilidade. Nós precisamos que o governo tenha sensibilidade. Ele pode, é uma questão de querer, é uma questão de vontade. Com relação a essas fontes de recursos, senador, os fundos que vão ser drenados para atender a população, eu gostaria de fazer uma ressalva em nome dos aposentados. É com relação ao fundo da Previdência. Que o senhor defenda o fundo do regime geral da Previdência. Porque o orçamento de 2021, eles estão cortando 41% do orçamento da Previdência. E isso vai impactar no atendimento à população. Vai afetar os aposentados, que têm que fazer prova de vida, né? Aqueles que têm que fazer a perícia médica, né? O atendimento dos trabalhadores. Então, eu gostaria de fazer um apelo para o senhor que, desses fundos, que seja preservado o fundo da Previdência. Nós precisamos
resguardar a previdência pública dessa drenagem de recurso, porque isso tudo leva ao desmantelamento da qualidade do atendimento à população, que já é ruim, mas vai ficar pior se eles drenarem os recursos da Previdência para esse fundão que eles querem criar lá para o Paulo Guedes. Então, eu quero deixar registrado isso, quero agradecer a audiência de todos que estão acompanhando essa importante live, essa transmissão que está sendo feita a partir de uma reunião da CDH, agradecer aos meus companheiros de luta, aos companheiros que estão aqui, Felipe Brito, a próxima vez que tu fizer eu chorar de novo, tu já sabe, vou puxar a tua orelha. E Sandro, um grande parceiro e amigo, Milton Dantunes, senador Paim dispensa comentários, porque é um parceiro de longas datas, lutou muito, lutou heroicamente na questão da reforma da Previdência. Ainda bem que nós não vencemos, né? Porque nós fomos derrotados, porque nós não concordamos com esses retrocessos que eles conseguiram aprovar. Nós não concordamos com isso. Fomos vencidos, mas eu não me orgulho de ter sido derrotado, mas também eu não me orgulho de ter vencido, porque da forma como eles venceram, porque eles impuseram retrocesso e sofrimento para o povo. E eu jamais ia participar de um conluio, né, das forças de mercado para prejudicar idoso. Então, senador, fica aqui meu agradecimento. Eu quero agradecer a todos os colegas do Movimento Acorda Sociedade, os dirigentes que estão transmitindo, retransmitindo essa live, agradecer aos colegas da Previdência, mandar um abraço aqui para os meus pais, que o meu pai, inclusive, falou assim, meu filho, o 14º vai sair. Eu disse, olha, nós estamos fazendo o que podemos. Inclusive, vamos fazer até uma audiência com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é o maior defensor dos aposentados que nós temos no Congresso. A vida dele foi lutar para defender aposentado. Nós estamos aí, estamos na luta, né? E mandar um abraço para todos os idosos, para todas as pessoas que estão aqui assistindo a essa live. Muito obrigado. E nós desenvolvemos uma plataforma do Movimento Acorda Sociedade, que criamos um abaixo-assinado, colocamos todas as redes sociais dos políticos, dos parlamentares, para que as pessoas mandem e-mail para eles e acessem as redes sociais. Está lá o 14º salário como bandeira de luta da ANADIPES e do Movimento Acorda Sociedade, junto com todos nós. CDH, Paulo Paim, Lu, Sandro, Milton, Felipe. E há quem diga ainda que é fake news, ouviu, senador? Já teve gente aí dizendo que o 14º salário é fake news, né? De forma alguma, existe possibilidade, sim, de pagamento, pode ser por meio de medida provisória, pode ser por meio de votação de urgência, tanto do Senado quanto da Câmara, basta ter boa vontade. Não é fake news, pelo contrário, é muita luta. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos. Muito bem, Clodoaldo Neri, sempre comprometido, deixou muito claro aqui, com números e dados, que dá sim para pagar o 14º salário. Obrigado, Clodoaldo Neri Júnior, diretor executivo da ANADIPES. Agora vamos de imediato para Felipe Nunes Fonseca de Brito, especialista em área digital. Queria agradecer a oportunidade por estar aqui com vocês. Senador, eu queria um direcionamento. Nós estamos no Congresso, batendo de porta em porta, mas precisamos chegar até o presidente. Preciso da ajuda do senhor, de mais os colegas do senhor, senadores. Eu faço um apelo a todos os senadores, que eu sei que tem senador que vai estar vendo essa live, todos os senadores, vamos fazer um mutirão, vem abraçar. Agora não é hora de ter direita, esquerda, centro. Agora é a hora de abraçar o aposentado e o pensionista. É questão de justiça. Eu estou convocando aqui em nome de 35 milhões de aposentados. Vocês vão chegar até o presidente. Vocês têm poder, mais poder do que eu. Eu sou um morador do Rio de Janeiro. Estou aqui em Brasília. Larguei minha família. Vou passar aqui mais de 20 dias aqui por minha conta. E estou aqui lutando. Eu quero convocar vocês que deveriam estar servindo ao povo nesse momento de crise, nesse momento de pandemia.
eu convoco vocês, em nome do povo, todos os senadores, todos os deputados. Chegou a hora. Está chegando a reta final. Eu estou convocando vocês. Precisamos chegar até o presidente Jair Messias Bolsonaro, que prometeu cumprir, né, que todo o poder emana do povo. Primeiro artigo da Constituição. Então, vamos fazer valer. O aposentado foi esquecido há muito tempo. Chegou a vez do aposentado e pensionista. Então, estou convocando aqui todos os senadores, todos os deputados, a nos unirmos agora para chegar até o presidente, ou que pautem. Os dois presidentes da casa, o presidente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e o senhor Jair Messias Bolsonaro. O Brasil depende de vocês. O poder não está na mão do povo. O poder está na mão de vocês. Muito obrigado, senador. Muito bem. Esse foi Felipe Brito, oficial, que deixa muito claro que o compromisso, nesse momento, não é de situação de oposição, não é um compromisso ideológico, mas sim olhar para essas 35 milhões de pessoas, que eu digo, se botar um dependente, não vamos longe, estamos chegando aí a um 2 dependentes, a mais de 100 milhões de pessoas que seriam beneficiados, só com esse 14º, porque todos eles têm no mínimo 1 ou 2 dependentes. E o apelo que você faz, eu que conheço bem a casa, o seu apelo nesse momento, quem tem acesso ao presidente, tem que ter acesso ao presidente, se não tem acesso não adianta. São os parlamentares da base do governo, né? Então, que esse teu apelo seja para os parlamentares da base do governo, dos líderes do governo, na Câmara e no Senado, para que abra essa porta para vocês dialogarem. Ó, quem está falando aqui é um parlamentar de oposição, consequentemente, eu estou me somando a isso, mas sei que eles têm acesso ao presidente para que ele receba vocês e apresentem a proposta, então, do 14º salário, com todos os argumentos técnicos, social e até mesmo político, né? Porque, vejam bem, se a gente fala que são 35 milhões de aposentados, vamos botar, então, só um dependente. São 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas decidem uma eleição. Não vamos esquecer, na eleição do Biden nos Estados Unidos, quem decidiu as eleições lá foi praticamente, no final, foi 6 milhões de votos. Foram os setores mais vulneráveis que entenderam que a postura do Trump não interessava mais. E se uniram numa grande frente ampla com os setores mais vulneráveis. E lá foi 6 milhões de votos. Os aposentados no Brasil, com certeza, representam, com um dependente somente, 70 milhões de votos. Por isso que eu digo, é social, é político, é econômico, e esse movimento tem que ser suprapartidário, assim está sendo, não importa se é de oposição ou de situação, mas quem pode ter acesso ao presidente, nesse momento, o pedido é de todos. Façam o movimento. Se a medida provisória for editada, eu garanto que o Congresso aprova. Garanto que aprova. Primeiro, ela tem vigência de imediata. Se editar ela hoje, a partir de amanhã está valendo, já é lei. Por isso que, nessa altura, para apontarmos o fim do ano, teria que ser uma medida provisória. Oxalá nós consigamos fazer com que você chegue lá nesse momento, vocês, né? Momento tão difícil. Mas depois, então, do Milton, agora eu vou para o Felipe. Depois do Felipe, eu vou para o Milton. Milton José de Souza Dantunes, por favor, jornalista. Senador, eu quero só agradecer muito pela oportunidade de representar essas pessoas e aproveito um pouco da sua fala, um pouco da fala do Nery Júnior, para dizer o seguinte: eu, como formador de opinião, né, como jornalista, eu tenho o dever, né, de orientar, né, de direcionar cada um dos brasileiros, não, e aí eu estendo esse convite, não, até falo para o Felipe, não, Felipe, apenas aqueles que foram eleitos e nos representam, seja no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Eu vou mais longe, aí eu uso a palavra do senador. A exemplo dos Estados Unidos, nessa última campanha eleitoral para a presidência,
nos chama a atenção e isso nos dá, como sinal de alerta, um aviso para as duas casas. O povo não está mais dormindo, como dormiram durante muito tempo. As pessoas, através do fomento que nós temos trazido, estão aprendendo, na prática, a deixar aquele discurso de que não se discute política. Eu tenho dito que política se faz todos os dias. Para qualquer tipo de decisão que nós tomemos, é necessário se fazer política. Então, como formador de opinião, como já disse, meu trabalho é continuar massificando na cabeça de cada um dos brasileiros, e aí eu faço, Felipe, esse convite a todos os brasileiros. Você, eu, nós temos o verdadeiro poder de povo, o poder de mando, o poder de decisão, de nas próximas eleições nacionais escolhermos aqueles que hoje terão a boa vontade de colocar o direito de aposentados, de pensionistas e de todos aqueles menos favorecidos em prática, dando visão, dando a vez e a voz para essas pessoas. Muito bem, jornalista Milton Antunes, que faz uma fala singela, mas eu diria profunda, porque infelizmente grande parte da elite desse país, e eu não tenho nada contra a elite tem em todo mundo, né? Mas infelizmente nós somos o país da maior concentração de renda do mundo. E ainda instigam a população a não gostar da política. Se não gosta da política, não faz política, não vota, e eles votam nos deles. Eles escolhem os deles, vão lá e votam. É como o Milton está dizendo. Então eu não estou aqui fazendo nenhuma fala partidária, né? Nem estou falando nem no campo ideológico, repito, se é de centro, de esquerda ou de direita, porque não é esse o objetivo de uma comissão do Congresso Nacional, que é de direitos humanos. Direitos humanos tem que olhar para todos. Eu que fiz tantos movimentos, e o último foi do Beto, que foi assassinado aqui no Carrefour Porto Alegre, fiz um voto de pesar hoje sobre aquele policial que foi assassinado covardemente, também dentro de uma loja na Baixada Fluminense, se eu não me engano, né? Mas fiz um voto de pesar, mandei, porque nós somos direitos humanos, e direitos humanos é olhar para todos. Por isso que a população tem que cada vez mais fazer política e votar em homens e mulheres que defendam causas humanitárias. E aí, pessoal, não dá para querer separar, que nem alguns tentam, né? Porque é idoso, porque é criança, porque é mulher, porque depende se é LGBT, se é negro, se é índio. Esses não podem, esses não podem. Nós temos que governar para todos. Foi assim que o Biden ganhou nos Estados Unidos. Foi assim que ele ganhou. E vejo lá a composição do governo dele. Não sei se vocês não perceberam já. Primeiro, um dos comandantes maior da área de segurança, ele escolheu um negro. Já mandou para o Senado. Para veja as mudanças da área de segurança. E metade das pessoas que ele escolheu até o momento são mulheres, para estar no governo dele. Então, essa visão de olhar para todos, de fazer uma sociedade onde todos tenham direitos iguais, é assim que nós vamos avançar. E, nesse momento aqui, o que vocês estão fazendo, vou passar para o Sandro agora, é pedindo um olhar para os idosos, que é o setor que mais precisa. Todos que estão aqui, eu estou vendo aqui, ó, já são milhares de pessoas, viu? A informação que o meu pessoal me passa, são milhares de pessoas acompanhando essa live, na expectativa, e ninguém xingando, todos pedindo, quase que implorando. Muitos dizendo, por amor de Deus, achem um caminho, sabemos da boa vontade de vocês, se é uma medida provisória, que venha essa medida provisória. O momento é esse. Bom, eu estou na mesma posição de constrangimento, de tristeza de vocês. Mas nós não vamos jogar bandeira, não. Essa luta vai continuar, nem que não venha até o dia que vem o 14º. Doutor Sandro, por favor. Obrigado, senador. Vou tentar ser sucinto, mas abordar temas importantes aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês se recordem, o que já foi feito até agora, a batalha que foi feita até agora. Estamos agora, nesse momento, em uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, tratando dos direitos de vocês que estão nos assistindo agora. Isso é um grande passo. Propusemos o 14º, nós com o senador. Lutamos até o último momento e lutaremos até o último momento. Não é uma questão de ego, é uma questão de caráter, é uma questão de necessidade. Estamos aqui por vocês.
Passando agora para outro tema, senador, vou tentar ser rápido, mas semana passada nós fomos convidados para participar da reunião de líderes do Senado, onde a gente trouxe o tema e abordamos, de certa maneira, a forma que o 14º poderia ser pago e saímos com uma boa sinalização. Mas também tivemos uma vitória imensurável lá dentro. Muito se cogitava e se falava na questão do congelamento de salários, congelamento de benefícios dos aposentados e pensionistas. Fomos até o gabinete do senador Márcio Bittar, que era relator da PEC emergencial, diligenciamos, tivemos ali a definição de que ninguém do Senado aceitará congelamento de salário de aposentados. Já é uma grande vitória. Ou seja, vocês estão começando a ser ouvidos. O que vem para vocês e de vocês agora importa. Então, foi uma grande vitória. O senador deu muitas orientações para a gente chegar lá e ter fundamentos para fazer um bom trabalho. E, por último, eu queria até fazer como o senador falou, da gente definir parâmetros, dizer que a gente não vai desistir de lutar. E eu vou, juntamente com todos que estão aqui nessa mesa de debate, nessa que é uma das casas mais importantes do nosso país, que é o Senado Federal, dizer para vocês que nós não vamos parar de lutar. E fazer uma pergunta agora, nesse momento, ao senador. Senador, acabamos de fazer um bom debate, mostramos que, embora difícil, ainda estamos lutando, e aqui é uma reunião pública, uma audiência pública. É possível a Comissão de Direitos Humanos encaminhar um ofício ao senador Davi Alcolumbre, presidente, para que ele receba e trate do assunto? Isso é possível, mais uma medida, aproveitar que estamos em Brasília. Respondo já para você continuar, porque nós temos um tempinho ainda, viu? Fique tranquilo. Está dentro do nosso limite, que é 1h30, mais ou menos. Nós temos mais 20 minutos no mínimo. Primeiro, é possível sim. Quem está nos assessorando nesse momento é o Cristiano, que é um funcionário da CDH, concursado, alto nível. Quero elogiar toda a equipe da CDH e também do meu gabinete, tanto aqui de Brasília como do Sul, que todos estão sempre empenhados e comprometidos com as grandes causas humanitárias. Quero repetir isso aqui, e essa 14ª é uma. Hoje mesmo, a gente remete o requerimento. O Cristiano, muito capacitado, faz um requerimento simples, eu tenho a assinatura digital no Congresso e já é remetido para o presidente Davi, se vocês entenderem, e como também para o Rodrigo Maia e até para o presidente da República, para que receba. Nossa parte, nós faremos, não tem nenhuma dúvida. Eu estou falando aqui, vocês sabem disso, é para milhares de pessoas. Milhares estão assistindo agora, só estou mandando informação aqui. É milhares. E outros milhares vão assistir depois, naturalmente, que fica rodando tudo isso nas redes sociais. Então, eu me comprometo com os 3 requerimentos, pedindo que recebam uma comissão para falar sobre o 14º e dizendo que foi o primeiro signatário da SUC, inclusive, que virou o projeto que está pronto para ser votado. Está respondido essa já. Perfeito. Então, só para esclarecer para quem nos assiste nesse momento, que são os verdadeiros destinatários dessa reunião, olha, tem dinheiro, tem bastante dinheiro, para a gente sanar qualquer argumento que tenha, que alguém não saiba, nenhum dos presidentes, nem o Maia, duvido, porque ontem a gente conversou direto com o Maia, eu não quis dar o retorno, mas falamos da pauta. Mas para dizer que não sabem, está saindo dessa Casa do Povo, que é a Comissão de Direitos Humanos, ofícios ao presidente da República, ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara. Saiu dessa reunião que estamos fazendo. Saiu da boa vontade do senador que preside esta casa nesse momento, que preside essa comissão nesse momento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Dinheiro tem. Se não for pago, eu vou pedir para vocês que não ponham na nossa conta, porque a nossa parte a gente está fazendo. Muita gente vem interpelar de forma até às vezes ofensiva. Eu peço, entendam, analisem o que está sendo feito. A gente está caminhando a passos curtos, mas
sempre com um objetivo bem definido. E daqui, como eu disse, a gente já saiu com vitórias. Essa é mais uma das vitórias que a gente quer. Então, de hoje eu te digo, terminaremos esse ano com presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, extremamente cientes, através dessa casa, dessa comissão, de que o 14º não é uma questão de vontade, é uma questão de justiça, é uma questão de humanidade. E que existe dinheiro, e que existe a necessidade, e que, se não for pago, não é pela falta da nossa boa vontade, mas sim de outras pessoas. Obrigado, senador. Eu queria, nesse final, só agradecer muito, muito, muito. E dizer para aqueles que às vezes não entendem essa mobilização a nível nacional pegou. Quem não quiser acreditar, não acredite, mas pegou. Eu dou um depoimento aqui, eu dou muita entrevista para o Brasil todo, até mais do que o próprio Rio Grande do Sul. E sabe o que é o maior número de entrevistas que eu dou no Brasil hoje? 14º salário. Me perguntando, desde grandes emissoras de televisão, senador, só fala como é que está. Aí eu falo. Aí vem um outro lado do interior do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, aqui do Sul, do Norte. Senador, como é que está isso? Daí eu falo. É uma onda que pegou, pessoal. É uma onda que pegou. Eu espero que essa onda, o povo dê o seu recado, como está aqui dando aqui, olha, tem recado aqui para todo gosto, mas sempre na linha de pressão, né? Um dizendo, por amor de Deus, olha aqui, por amor de Deus, senhor presidente da Câmara, do Senado, senadores, parlamentares, enfim, todos pedindo para que haja uma saída da questão do 14º salário. Então, mediante o que nós aqui dialogamos agora, eu vou mandar os 3 requerimentos, pedindo que nessa altura, eu tenho que pedir, eu acho, vocês que me digam se vai ser diferente, pedindo que eles coloquem em pauta essa matéria e deixar que o plenário delibere. Cada um vote com a sua consciência, na Câmara e no Senado. Só isso. Para o presidente, é pedir, se vocês assim entenderem, e é preciso que o presidente se manifeste positivamente nessa questão do 14º salário. E se vocês entenderem ainda, no requerimento, que ele receba uma comissão, os 3 recebam essa comissão, que está em Brasília e vai ficar até o Natal, pelo que eu percebo, né? Ficarão até próximo ao Natal, se necessário for. É isso? Sim. Dia 21, nós teremos uma reunião com a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, Mulher, Família e Direitos Humanos, com a Damares. Mas, se nós pudermos chegar até os demais segmentos, Rodrigo Maia, Alcolumbre, presidente, a gente pode tratar, talvez, de forma mais concisa para que a gente traga esse pleito para quem, então, necessita tanto. É importante que a gente diga a todos, o requerimento vai, mas o poder de decisão não é de quem faz o requerimento, é de quem recebe o requerimento. Recebido o requerimento, eles vão dar o seu ponto de vista. Então, nesse momento, eu acho que nós poderíamos concluir, a não ser que vocês entendam que há alguma coisa a mais que possa ser dito agora, mas eu, de minha parte, eu me sinto contemplado. É uma fala direta, objetiva, sem curva, sem enrolação, do como é que nós estamos vendo a situação e aonde pode se tomar a decisão. E esse requerimento só eu farei com o encaminhamento dessa audiência pública da CDH que nós participamos. Ok? Então, muito obrigado, doutor Sandro Lúcio, obrigado, Milton D'Antunes, obrigado, Felipe Brito, oficial, obrigado, Clodoaldo Neri. É muito bom saber que nós temos no mundo todo pessoas que nem vocês, que se preocupam em fazer o bem sem olhar a quem. Um abraço a todos. Até a próxima. Que Deus nos ilumine nessa jornada. Valeu. Um abraço, senador. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.